foi muito interessante a inversão, porque, na realidade, quando nós falamos de pesquisa, incorporação, avaliação de tecnologia e protocolização, isso, de certa forma, tem uma sequência lógica. A pesquisa é o começo de tudo, não é? Então, a pesquisa feita vai se passar, então, para a avaliação dos resultados dessa pesquisa, que é a avaliação de tecnologia em saúde. Em esta avaliação sendo feita, se passa para a discussão da incorporação com base nela. E, por fim, determinado que deve ser incorporado, vem a necessidade de protocolização. Né? Então, foi muito bem. Eu até tinha visto que a intenção no programa estava trazendo essa sequência. Eu digo, mas não foi por isso que eu saí, não. Eu falei para o repórter, olha, jornalista, eu vou ser a próxima. Ele, não, mas dá tempo, é rapidinho. Viu, Luciana? Disseram que iam te fazer pergunta que daria tempo. Mas, no final, eu acho que terminou muito bem. Eu só gostaria, antes de começar, de chamar a atenção que a pesquisa pode ter qualidade ou pode não ter qualidade. A grande questão nossa no Brasil, e isso, Luciana, influencia muito no período de avaliação pelas agências reguladoras, pelos órgãos reguladores. Eu participo de muito comitê de ética em pesquisa e, realmente, o que mais contribui para o retardo, pelo menos nos comitês em que eu trabalho, é a qualidade dos projetos. Então, se tem o projeto, mas qualitativamente ele não é suficiente para responder com robustez, né, que o seu resultado seja confiável. E a segunda coisa é que nem todo projeto de pesquisa tem de ir para a CONEP. A maioria se resolve dentro dos próprios comitês dos hospitais. Né, porque a CONEP só subirão aqueles projetos que são multicêntricos, que incluem população indígena, que envolvem criança. Então, pela lei da CONEP, a Cleusa aí do Conselho Nacional de Saúde pode até explicar melhor, passa e-mail para ela, né? Porque pela CONEP não sobe todo e qualquer. E com relação à importância da avaliação da tecnologia em saúde, eu tenho de chamar a atenção para o seguinte, o FDA fez uma pesquisa, fez uma análise de 485 medicamentos que tinham sido comercializados após a aprovação dela, né, que é uma agência, tinha feito das 25 maiores empresas farmacêuticas dos Estados Unidos. Apenas 7% que consideraram inovadores entregaram o que prometeram. Ou seja, muito cuidado com essa questão da inovação. No Brasil, a Anvisa publicou um trabalho que, de 2004 a 2004, quando foi que a Anvisa foi fundada? A CEMED, a Câmara de Medicamentos, que dá preço de remédio no Brasil, ela fez um levantamento até 2011 de todos os medicamentos que passaram pela CEMED, a Câmara de Medicamentos do Brasil. E chegou ao mesmo número. 93% de todos os medicamentos que ganharam registro no Brasil, considerados a maioria inovadores, não entregaram o que prometeram. Por que isso? E por que isso? Não está errado. É porque o estudo que dá registro ao medicamento é chamado estudo pivotal. Ele só avalia 2 critérios. O critério de segurança, ou seja, a toxicidade é suportável, não vai, é regressível, não vai matar ninguém, não é? Ou mata num percentual aceitável, e eficácia, ou seja, ele tem algum efeito. E esse efeito e essa segurança são observados apenas no período do estudo. Ou seja, se o estudo foi de 1 ano ou de 2 anos, ele está respondendo apenas durante aquele período do estudo. Não é? No entanto, nós sabemos que para avaliar a efetividade, nós temos de ter outros critérios de avaliação. E, principalmente, isso só vai acontecer após o uso, que é a fase 4, a qual a Luciana nos apresentou como sendo a fase pós-comercialização,
que a maioria dos remédios que nós usamos não passou por fase de pós-comercialização. Ou seja, é uma incorporação, na maioria das vezes, acrítica e que não garante a reprodutibilidade daquela tecnologia. Né? Então, a avaliação de tecnologia em saúde é um fator importante e é com base nessa avaliação que a Conitec, eu não respondo pela Conitec. Muita gente me confunde com Conitec. Eu sou um membro, eu represento a SAIS na Conitec. A Conitec tem 13 membros, a minoria é do Ministério da Saúde, a maioria é gente de fora do Ministério da Saúde. Não é? Então, ela se baseia na ATS para fazer, que é a avaliação de tecnologia em saúde, e o Brasil tem uma rede chamada REBRATS, que é a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde, a qual a Conitec muito utiliza para fazer a análise. A análise também não é feita dentro do Ministério da Saúde, é feita por quem entende de ATS, e então discute a incorporação. Então, eu fiz esse discurso inicial porque eu acho que complementa, não é? Dá o lacinho nessa programação de hoje, que foi muito inteligente. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é o que significa protocolo. Não é? Protocolar significa estabelecer parâmetro, padrão, critério, e que vai servir com base em evidências que garantam, que servem para garantir a segurança, a eficácia e a reprodutibilidade daquilo que se está protocolando. Então, a definição do protocolo é isso, é baseada em evidência de segurança, de eficácia, de efetividade e reprodutibilidade. Então, nós temos como saber disso na avaliação de tecnologia em saúde? Temos. Esse é o papel da Conitec. Não é? Protocolar não significa disponibilizar o que existe. Não é? Porque na fase da avaliação, várias tecnologias são avaliadas, todas que existem, e são comparadas. E, olha, a maioria dos estudos não tem comparação. Eu vou dar o exemplo da artrite reumatoide. Foi um problema para nós a análise da artrite reumatoide, porque são vários medicamentos. Não havia nenhum motivo para que os estudos não fossem comparativos e nenhum deles foi. Né? Era sempre contra placebo. Era sempre contra placebo, sem motivo. Geralmente, isso ocorre por motivos que só quem fez o estudo pode responder. Né? Então, protocolar não significa disponibilizar o que existe, mas sim estabelecer critérios, parâmetros, padrões que garantam a segurança do doente, a eficácia do tratamento, a efetividade daquele tratamento e a sua reprodutibilidade. Diferente de diretrizes. Vocês notam que as nossas consultas públicas, principalmente na oncologia, ora são diretrizes, ora são de protocolos. Por quê? Na oncologia nem sempre se pode protocolar. Tamanha é a variabilidade da situação tumoral, da condição do doente e da disponibilidade de tratamentos. Então, as diretrizes são guias, são os famosos guidelines, né? São orientadoras. O que é válido e o que não é válido tecnicamente e cientificamente. E as diretrizes vão, portanto, orientar a quem faz o atendimento, ou seja, os hospitais, a estabelecerem suas condutas. Então, o protocolo, quando o Ministério da Saúde lança diretrizes, ela está dizendo, não há condição de protocolar, ou seja, de estabelecer um padrão. Nós não temos base para isso porque é muito variado. Mas a gente diz o que é válido e o que não é válido. Que garanta o quê? Segurança, efetividade, eficácia e reprodutibilidade. Ficando, portanto, como guias orientadores para os hospitais fazerem as suas condutas. Né? E no Ministério da Saúde, a partir do Pavlivizumab, que é um medicamento para prevenção da infecção pelos vírus
essencial respiratório em crianças recém-nascidas, a partir deste medicamento, nós criamos mais um tipo de protocolo, que é o protocolo de uso. Nós fizemos um protocolo exclusivamente para falar sobre como usar o palivizumab nas crianças. E repetimos com o trastuzumab. Quer dizer, quando um protocolo fala não da doença, não tem aquele aspecto global da necessidade do doente como um todo, mas de uma tecnologia, nós chamamos isso de protocolo de uso. Usamos, por exemplo, o protocolo de uso para estabelecer o uso do cardioversor implantável. Quer dizer, é só isso. Quando é que usa essa tecnologia? Não é? Então, assim, só para dar uma ideia de que são coisas diferentes. E antes, até 2009, quando nós fazíamos protocolos, nós fazíamos por tecnologia. Se vocês pegarem, todo mundo é de casa, né? Vocês para aqui, você para lá, tá? Então, se vocês pegarem o primeiro livro de protocolos do Ministério da Saúde, que é de 2002, verão que tinha doença, mas era o remédio, o nome do remédio embaixo. Então, a partir de 2009, nós passamos a ampliar esse conceito e passamos a cuidar do doente. Ele não precisa só de remédio. Aquele doente que só tem acesso a uma tecnologia de todo o conjunto de que ele necessita, ele pode ser muito mais prejudicado do que ajudado se não contar com o todo. Não é? Então, quando nós começamos os protocolos em 2009, nós tivemos de fazer uma classificação porque havia essas três situações. Primeiro, havia um protocolo já publicado que precisava ser atualizado, né? E que não trazia nenhuma novidade. A avaliação de ATS mostrou que aquela doença não tinha nenhuma coisa a acrescentar ou a excluir. Não é? Então, esses tiveram, em 2009, publicação imediata. Fizeram a revisão, a atualização e tiveram uma publicação imediata. É o que acontece hoje com a atualização de todos eles. Então, quando se faz uma análise e não tem o que excluir, não tem o que acrescentar, vai para a consulta pública, né? Às vezes nem vai, se, por exemplo, hipotiroidismo congênito. Não tem nenhuma novidade, continua sendo o uso da tetraiotironina, não é? Então, não tem por que se dar um trabalho e gasto de tempo e de dinheiro. Então, nós fazemos uma consulta curta e de 10 dias ou de 20 dias e fazemos a publicação. Não precisa ir para a Conitec. Por quê? Porque não tem o que tirar, nem tem o que botar. Existe uma segunda situação que ainda hoje é presente, que é haver tecnologia na tabela do SUS sem protocolo. O melhor exemplo disso é a artrite reumatoide, espondilite anquilosante e artrite psoríaca. Eram doenças que, para garantir orçamento em 2010 para 2011, o DAF, o Departamento de Assistência Farmacêutica, incluiu, contando que teria protocolo. Mas acontece que quando nós fomos fazer a avaliação, nós não. Quando se foi fazer a avaliação de tecnologia, deu-se um problema. Não havia evidência que se pensava e que se dizia ter. A ANAPAR é muito, não é? O quanto nós batalhamos por isso. Muito complicado. Inclusive, nós tivemos muitas reuniões, a Conitec se debruçou muito sobre isso, foram várias reuniões, eu acho que pelo menos 4, até que nós conseguimos fazer. Então, ainda hoje, há situação similar no Sistema Único de Saúde, de que alguém incorporou sem a devida avaliação. E o terceiro é a mesma condição do segundo, mas que não está incorporado, é o novo. Né? No outro, tinha incorporação sem avaliação. Aqui é uma tecnologia inteiramente nova, que compõe o tratamento de uma determinada doença que não tem protocolo. Então, esta é a situação que hoje vivemos mais. As situações, todas elas vivemos.
Porque aqueles protocolos de 2009 e de 2010 estão sendo atualizados. Até 2011, a doença de Gaucher, por exemplo, surgiu, ele é um protocolo de 2011, nós estamos fazendo a atualização dele em 2014, porque surgiram mais 2 medicamentos para a doença. Então, analisados, a Conitec analisou e, portanto, o protocolo está sendo atualizado. Então, isso é importante porque é um trabalho que não é isolado de todo esse contexto que eu venho apresentando. Não é a SVS, que é a Secretaria de Vigilância à Saúde do Ministério, que faz o protocolo. Essas secretarias publicam os protocolos. Porque a responsabilidade por sua cobertura, digamos assim, vai sair do orçamento dessas secretarias. Hepatite, AIDS, são da Secretaria de Vigilância à Saúde. A maioria da SAIS, porque a maioria da assistência da atenção à saúde está com a SAIS. Então, como é que nós trabalhamos isso? Primeiro, não é o Ministério da Saúde, eu repito, que faz os protocolos. O máximo que acontece de um protocolo feito pelo Ministério da Saúde é o protocolo de uso. Mas, mesmo assim sempre se consulta, por exemplo, no cardioversor implantável, foi o Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. É o grupo de ATS de lá. Não é? No trastuzumab, foi o grupo da Universidade de Brasília. Então, a gente sempre utiliza, só que o trabalho é mais inteiro. A gente participa desde a elaboração. Mas, nos demais, nós só participamos na minutação e publicação de portaria. Aí é a responsabilidade da secretaria. Então, funciona desta forma. Existem grupos elaboradores que geralmente estão ligados ou à universidade, aos grandes hospitais universitários, ou então a grandes institutos, que não são de linha universitária. Como, por exemplo, o Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, que é do Instituto Nacional, que é do próprio Ministério da Saúde, mas é um órgão independente. Cada grupo elaborador deste tem um líder. E a relação é com este líder. Nós não sabemos qual médico, exigimos que haja pelo menos 2 médicos por cada protocolo, no mínimo, para não ser a opinião de um só. Depois eu vou mostrar todo o fluxo. E tem um líder. Este líder tem de ser tanto metodologista, ou seja, entender do método de avaliação de tecnologia, como também entender do atendimento da doença. Não adianta ser um teórico só. Então, ele tem informação sobre como avaliar a tecnologia e fazer o atendimento. Para todos os que participam, nós pedimos o máximo de isenção. Por que o máximo total? Não existe isenção total. E nós guardamos a confidencialidade, exigimos também confidencialidade. Por quê? Para impedir pressão externa sobre eles. Nós não sabemos, só vamos saber quem são esses médicos quando publicamos lá no final o livro, que precisamos dos nomes deles para poder fazer a publicação. Então, me perguntem, por exemplo, quem fez agora, foi publicada esta semana, o protocolo do transtorno esquizoafetivo e da artrite psoríaca. Eu não sei dizer quem foram. Eu, que sou a coordenadora do processo dentro do Ministério, não sei dizer quem foram os médicos. Eu só vou saber quando chegar para formatar a publicação do livro. Ou seja, a confidencialidade é completa, mesmo que se nos fizerem tortura, não sabemos dizer, não podemos dizer porque não sabemos. Os direitos autorais são do Ministério da Saúde, ou seja, o livro é direito autoral do Ministério. Criamos o termo de esclarecimento e de responsabilidade. Por que isso? Porque era muito usado da pesquisa, termo de consentimento informado. Mudamos assim, criamos um termo específico, que é o esclarecimento por parte do médico prescritor e a responsabilidade por parte do paciente. Em seguir o tratamento, dizer que foi bem orientado, vai seguir o tratamento. Se aquele medicamento, por exemplo, deixar de ser útil para ele, ele vai devolver, ele assume a responsabilidade de devolver, etc. E fizemos, em 2009, para começar todo esse processo,
A SAIS publicou uma portaria, que é a 375 de 2009, estabelecendo como é que o protocolo tinha de ser feito. Ou seja, criando o padrão. Né? Criando o padrão. E todos os elaboradores, os líderes, né, têm sempre consigo a lista de medicamentos atualizadas do SUS, né? Tem os medicamentos, a lista de medicamentos comercializados no Brasil e a tabela de procedimento do SUS. Então, sempre a gente tem uma atualização, nós encaminhamos para os líderes todo esse processo. Eles têm de trabalhar com o que está atualizado para saber se vai excluir ou se vai incluir. Né? E uma outra coisa nova que nós trouxemos é com relação à exigência do especialista. Isso é um problema dentro desse trabalho de elaboração de protocolos, porque eu sou médica e eu sei o quanto o médico é complicado. Né? O especialista tem sempre uma tendência de dizer que o outro não sabe. Claro, ele sabe muito mais daquilo do que qualquer um. Mas acontece que se nós exigirmos especialista, por exemplo, deu uma confusão com a consulta pública da artrite psoríaca, porque lá se exigia reumatologista. Aí os dermatologistas gritaram. Entendeu? Gritaram por quê? Porque antes, sem protocolo, não havia psoríase, mas havia artrite psoríaca. E aí uma prescrição por parte de dermatologista, não para artrite psoríaca, mas sim para psoríase. Então, a exigência do especialista é quando é realmente uma condição essencial. Quando é uma condição essencial. Se não for, eu dou exemplo, doença de Gaucher. Não dá para se pensar em doença de Gaucher, em se tratar de doença de Gaucher, sem que aquela pessoa seja um geneticista. E quais são as maiores dificuldades que nós encontramos? Essas que se relacionam com essa incorporação acrítica, ou então com a falta de estudo. Muita gente diz, mas hoje a gente usa prednisona, nunca houve estudo sobre prednisona para criança, ou então a gente usa dipirona, não existe nenhum estudo com dipirona. Sim, era a situação antiga, não é? Mas que hoje não se justifica se ter qualquer inclusão, incorporação, sem a devida avaliação científica. Por quê? Como a Luciana mostrou, de 8 a 12 anos para se desenvolver um medicamento ou uma tecnologia, este prazo está cada vez mais curto. Muito medicamento está sendo incorporado em fase 2. Né? O estudo comparativo, muitas vezes, está sendo contra placebo, o estudo pivotal. Então, é muito, muito complicado. E como é que nós enfrentamos essa situação? Uso off-label de medicamento. Prednisona, por exemplo. Prednisona é um medicamento usado em diversas doenças, em diversas situações, para as quais não há estudo clínico. Não há evidência. Então, o que é que a gente vai buscar? A evidência tem grau, né? É o grau A, o grau B, o grau C, vai até o grau E. Até a opinião de especialista. A opinião de especialista é a evidência mais fraca. Porque aí é da experiência dele. Ele não delimitou, ele vê um por um. Ele não vê como estudo. Então, a partir daí, nós fazemos a análise e assumimos o uso off-label. Né? Como assumimos recentemente o uso off-label do bevacizumab para o tratamento da DMRI, lançamos essa consulta pública, doença macular relacionada à idade, porque por briga de mercado, os dois laboratórios estavam fazendo um jogo muito pesado. Inclusive, foram acionados na Itália, né? O Ministério Público da Itália entrou contra e eles tiveram de pagar uma multa enorme porque eles estavam fazendo divisão de mercado por conta de medicamento. Né? E, a partir da Lei 8.077 de 2013, o Brasil passou a contar com um marco legal que permite à Conitec pedir à Anvisa a autorização para o uso off-label. Então, se houver realmente evidência, se houver a garantia da segurança, da eficácia, da efetividade, mesmo que a bula do remédio não diga que é para aquilo, a Conitec solicita
à Anvisa essa liberação. Por que isso? Uma coisa que vocês talvez não saibam, todos pelo menos. Não é o governo que faz bula de remédio. A bula do remédio é do laboratório. Se ela não quer, não faz. É o problema que está acontecendo com o ranibizumab, que é o Lucentis, e o bevacizumab, que é o Avastin. Eles não querem mudar a bula. Tá? Não querem, porque é patente deles. A bula é patente deles. Então, se eles querem dividir mercado, eles dizem que eles mantêm na bula aquele remédio para uma coisa e na bula do outro só para aquela coisa. E foi assim que a história toda começou. Né? O controle e avaliação deficientes. Nós temos um problema muito sério de qualidade mesmo de estudo. Né? Na oncologia, muitos estudos, por exemplo, se mostram sem o controle e sem a qualidade. Muitos fazem crossover, fazem cruzamento de um braço para o outro. E nós, muitas vezes, enfrentamos essa dificuldade da fragilidade das evidências científicas. Né? O nosso universo na Conitec está povoado disso. Né? Como foi a reunião dessa semana? Né? Foi terrível, porque as evidências são muito frágeis, fragilíssimas, não se sustentam. Agora, se a doença não tem uma alternativa terapêutica, nós vamos ter de trabalhar com evidência frágil. Né? Mas é um desafio. Pela classificação, estudo qual é a melhor evidência, é a meta-análise. Né? Depois, revisão sistemática. Estudos clínicos randomizados. Duplo cego. Quer dizer, quanto menos isso acontecer, mais frágil. O estudo pivotal é frágil. O estudo que não é cegado é frágil. O estudo que é contra placebo, quando existia uma possibilidade, por exemplo, a temozolomida. A temozolomida, aquele único estudo para câncer cerebral, é fragilíssimo. Porque não havia motivo deles compararem radioterapia com radioterapia vezes temozolomida. Isso é um estudo frágil do ponto de vista de evidência. E esse uso off-label, então, nós adotamos esses critérios. Então, muita gente pensa, o Ministério não quer dar, é contra o doente. Isso não, é muito pelo contrário. É a obrigação da gente suprir a população brasileira daquilo que tem de mais seguro e mais eficaz. Não é? É tanto que no uso off-label, nós assumimos off-label em muito protocolo. Eu dou o exemplo da imunoglobulina para púrpura trombocitopênica. É um uso fora de bula. E nós assumimos e pusemos no protocolo. Né? Porque nessas situações, o uso já consagrado na prática diária. É o exemplo da prednisona. E na ausência de alternativa terapêutica, obviamente. Certo? Segurança biológica. Temos garantido que o medicamento é seguro, apesar de não estar em bula. E o interesse público, como é o caso dessa guerra de laboratório, porque um só quer dar Avastin para o câncer e o outro só quer dar Lucentis para a DMRI. Né? Quando os estudos no mundo inteiro, e o mundo inteiro usa o Avastin e não o Lucentis, porque é muito mais barato. No final, sai muito mais barato, o mesmo resultado. E como é que nós temos as participações, além de grupos de especialistas, de líderes de grupos elaboradores, além de Conitec, além de nós, técnicos do Ministério da Saúde, nesse processo? Via consulta pública. E aqui eu chamo a atenção que eu estou notando que está havendo muita confusão entre a consulta pública da Conitec e a consulta pública do protocolo. São coisas diferentes. A Conitec põe em consulta pública a tecnologia, aquela que ela avaliou. Não é? A Conitec é da incorporação a partir da avaliação da tecnologia. O protocolo é aquilo que junta tudo, que é o tratamento daquela doença. É bem diferente. Então, são duas consultas. Vejam como o processo é muito rigoroso. Não é? A possibilidade de erro, de deixar passar alguma coisa, reduz. E com isso aumenta a segurança dos doentes. E é muito dinâmico. Porque se chega, por exemplo, um protocolo para a SAS fazer a sua publicação e se nota que tem exclusão de tecnologia ou inclusão, nós é que pautamos a Conitec. Nós, falamos com o líder de grupo. Você tem que mandar um parecer técnico-científico de exclusão ou de inclusão.
e muitas vezes de ambos, né? E as consultas públicas, então, eu quero deixar isso bem claro. A consulta pública da Conitec é para a incorporação a partir da avaliação de tecnologia daquela tecnologia. É tanto que cada relatório se refere a uma tecnologia. Não é? A consulta pública do protocolo já é para, depois daquilo passar por todo o processo, ser publicado, já está disponível no SUS. Então, o fato de a Conitec incorporar não vai significar que imediatamente, dentro dos prazos lá dela, vai estar na tabela do SUS. Por quê? Porque tem de haver a quarta etapa do processo, que é a protocolização. Ficou claro isso? Então, vocês vão ter muito trabalho, porque é o trabalho de cooperar, colaborar, contribuir com a consulta pública da tecnologia, que é da Conitec, e de ver o protocolo, que é aquilo que vai resultar realmente, que interessa para todos nós, que é a disponibilização no Sistema Único de Saúde. Né? Então, nas consultas públicas, no geral, o que nós temos é o mesmo padrão da Conitec. Né? E olha que nós, quando publicamos uma consulta pública, nós temos um cadastro de e-mails e que automaticamente a SAIS manda para tudo quanto é hospital de ensino, não é? Manda para tudo quanto é associação médica, divulga internamente, por CFM, para sociedades científicas relativas àquele protocolo. O que a gente tem também é isso. Muita associação doente, a participação é muito boa, mas que, como a Aline mostrou, é bom que se qualifique melhor. Porque não é questão aqui de opinião, não é? É uma questão de experiência e de ciência. São duas coisas e não apenas porque acha que... E é interessante que os laboratórios farmacêuticos são os que mais cooperam nos protocolos. E, normalmente, eles o fazem com muita eficiência, porque é um catatal de tudo. Agora, só que quando a gente vai ver, todos os estudos que eles mandam já estavam incluídos na busca, né? Então, dificilmente a gente vê uma cooperação real. E de onde vem o tema do protocolo? De onde vier. A decisão de se fazer um protocolo pode ser da Conitec. Eu me lembro que a Conitec fez análise de uma tecnologia e falou, não, tem que ter protocolo, não foi? Então, a gente põe aquele tema na relação de protocolos a elaborar. Mas pode vir da própria SAS. Então, vamos dar um exemplo. A gente está detectando que tem muita gente solicitando o tal tratamento. Vamos dizer, endoscopia, ecoendoscopia por tubo digestivo. A Conitec já está com a pauta, né? Quer dizer, com a demanda de ela fazer a avaliação. Não é ela que faz. A maior parte é contratada para essa rede de hospitais universitários que tem núcleos de avaliação de ATS. Então, nós já pedimos à Conitec para fazer essa avaliação para ver se entra na tabela do SUS. Né? Então, é assim que funciona, é muito dinâmico. Outras vezes, é que a gente detecta na tabela do SUS uma incoerência. Eu vou dar um exemplo. Todos os imunossupressores, todos que existem no SUS, estão para transplante de pele, transplante de osso e transplante de córnea. Só que nenhum desses precisa de imunossupressão. Entende? Então, o que é aí? É simplesmente o secretário pede lá para tirar? Não. Ele tem de fazer uma nota técnica, e é mais simples, para a Conitec, e pedir que a Conitec delibere sobre a exclusão dos códigos da CID correspondentes a esses transplantes para excluir da tabela. Então, é exclusão, alteração ou inclusão. E as demandas externas vêm, como eu já falei, de vários fontes, inclusive das próprias empresas, muito de associação de doentes, eu mesmo da artrite reumatoide, não foi?
Então, era muito de associação doente, o caso Fingolimod, da esclerose múltipla, né, Cleusa? Então, a participação muito boa, porque é de alto nível, né? A importância aí é manter o nível. O nível não é só nível de... Porque as sociedades são ligadas por 3 coisas, né? A ética, a moral, né, e o dinheiro. Então, além disso, eu diria que a gente hoje está muito pendente da ciência e da tecnologia. É manter o nível alto do relacionamento entre as pessoas e também esse nível científico que precisa ter, porque é o que garante segurança, é o que garante efetividade e reprodutibilidade, que é a nossa maior preocupação. E até hoje a gente está tendo demanda de juiz, de Ministério Público. Eles também estão pedindo muito à Conitec para fazer avaliação de determinadas tecnologias. Bem, aí vamos começar a sair, né? Como é que isso é feito? Como é o processo? Tudo na vida tem que ter dinheiro, né? Quando o governo estabeleceu o programa para o desenvolvimento institucional do SUS, com o Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, Instituto Coração, aquele Hospital do Coração, Hospital Samaritano, Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o Moinhos de Ventos, em Porto Alegre, podem crer, são filantrópicos. E muitos deles, em determinadas áreas, prestam serviço ao SUS. Hoje mesmo, o nosso colega, muito interessante ele, né, aquele tem uma cabeça que voa 1000, né? E deve passar o dia todo fazendo piada. Mas ele falou assim, o Hospital Albert Einstein coordena o banco de sangue de cordão no sul-sudeste, não é isso? Faz parte, é um programa do Ministério da Saúde, se chama Brasil Cor. Então, aqui é a captação de sangue de cordão a partir das maternidades e que é um programa nacional. Em cada região tem o seu grupo coordenador. No caso aqui, pelo PROAD, que é este Programa para o Desenvolvimento Institucional do SUS, o Alberto Einstein participa, no caso do Brasil, em transplante. Ele tem uma participação muito grande em transplante, inclusive faz muito transplante pelo SUS, né? Agora, no caso dos protocolos, é um projeto também do PROAD, que é coordenado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que também é filantrópico. Mas para manter esses hospitais, para manter a filantropia, eles têm de participar desse programa. Agora, são eles que executam, é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz que executa protocolo? Não. Ele é apenas uma secretaria executiva que faz a relação com os núcleos de avaliação, tecnologia e de elaboração do protocolo, né? A nossa relação no Ministério da Saúde é com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E ele faz a relação com os grupos elaboradores. Então, ele contrata, ele ressarce, ele paga os médicos elaboradores, entende? E financia a publicação dos livros. Isso é um projeto. Agora, também tirar outra ideia que se estendeu muito no Brasil, que os protocolos são do Hospital Alemão. Não são. Para falar a verdade, é apenas um médico, que é o maior especialista no Brasil na área, é que participou de um protocolo e não foi ele só, né? Então, eu gostaria de deixar isso muito claro, porque não são os hospitais que elaboram protocolo. Quem elabora protocolos são núcleos de grupo elaboradores ligados principalmente a hospitais universitários. Então, eles fazem parte desse projeto e, como eu falei, este slide, na verdade, é para apresentar o que vem depois. Então, vejam que tem os líderes de grupos elaboradores, os grupos elaboradores. Terminado este trabalho, que não sabemos quem fez, o AOC sabe, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz sabe, nós não sabemos. Então, nos chega a proposta de protocolo sem autoria. O que é que nós fazemos com essa proposta? Levamos para o grupo de trabalho. Este grupo de trabalho interno do Ministério da Saúde, que tem os departamentos de Ciência e Tecnologia, o Departamento de Assistência Farmacêutica, e vários departamentos, e também a Conitec. Então, a gente adequa esse protocolo às normas do SUS. Olha, precisa incluir, precisa excluir. Aqui precisa fazer PTC. Então, este grupo do trabalho analisa,
a coordenação técnica é do Ministério da Saúde, porque, no final, quem publica o protocolo é um dos secretários, e fazemos também a auditoria. Então, é assim, é um processo muito trabalhoso, pode faltar, não pode passar, por favor, vocês não tomem susto com o que vamos ver agora. Porque parece, o senhor pode passar? Parece que... Dá para passar? Parece que é muito complicado, mas no começo era uma batida de cabeça danada, mas hoje está tão azeitado o processo que a gente faz vários passos ao mesmo tempo. Ora é consulta pública da Conitec, ora é consulta pública do protocolo, ora é análise das contribuições da consulta pública do protocolo, ora é minutação de portaria. Vocês terem uma ideia, do dia 2 de outubro até o dia 3 de novembro, nós publicamos 8 protocolos. Foram 8 protocolos, como consulta pública ou como protocolo final. Aí, olha, não tomem susto, por favor, porque é como eu estava dizendo. Todos esses passos são observados. Então, botando rapidamente, vem o tópico, a gente diz qual é o grupo elaborador que a gente acha no Brasil que mais dá conta desse tópico, que é o mais experiente, o mais qualificado. Aí esse grupo elaborador manda a sua proposta, vem para nós na SAIS, se o protocolo for da SAIS, se for da SBS, vai para a SBS. Então, a gente verifica se tem inclusão, se tem exclusão, aquilo que eu já falei. Se tiver inclusão, vai para a Conitec. Vai para a Conitec. Aí, depois, vem para nós na SAIS, o grupo técnico analisa, toda a sugestão do grupo técnico vai para o grupo elaborador, ele complementa e, então, a partir daí, ele manda a proposta fechada, que nós minutamos e pomos em consulta pública. O CP é consulta pública. Dessa consulta pública, as contribuições somos nós que recolhemos, mandamos para o grupo elaborador, ele verifica tudo do ponto de vista técnico-científico e nos manda a versão do protocolo. Se essa versão final do protocolo voltar com qualquer novidade que necessita da avaliação da Conitec, o processo retorna para a Conitec, somente. Aí fica a Conitec e SAF. Parece algo assim, mas vocês vão ver, enquanto protocolos, obedecendo a tudo isso, a todos esses critérios de segurança, porque isso, eu ouvi alguém dar um risinho aí, mas isso não é burocracia. Se a gente não cumprir os prazos, os passos, as etapas, a gente perde em segurança para os doentes. É uma questão mesmo de garantir a segurança. E todo o protocolo deve se enquadrar nesses tópicos modulares. Todos eles, que é daquele da portaria 375, 2009, embora, por exemplo, tenha protocolo que não precisa, por exemplo, não tem casos especiais. Então, nem todos são iguais. Tem protocolo que não tem centro de referência. Não tem centro de referência. Então, mas todos eles têm esse padrão. Por quê? Protocolo é estabelecer padrão que garanta a segurança, a eficácia, a efetividade e a reprodutibilidade daquelas tecnologias. E, vamos lá? Só para mostrar o que nós fizemos, de maio de 2009 até 6 de novembro de 2014, nós tivemos 96 consultas públicas, 98 portarias publicadas, mas muito mais, na verdade, porque aqui nós só contamos por tema. Mas teve tema que já teve atualização. E aqui à direita vocês vão ficar com esses slides, podem verificar melhor, o que é republicado, o que é protocolo de uso. Vamos passando. Aqui todos os 73 protocolos de doenças benignas, ou seja, não malignas, não câncer, que foram publicados. E hoje estão vigentes, são 73. Quando nós começamos, não havia nem 15. E desses 15, a maioria estava em consulta pública, nunca tinha passado da fase da consulta pública. Então, vocês têm todos os protocolos aí, próximo. Aqui vocês têm o da oncologia, que são programados 23, estão programados 23, nós já publicamos 17.
Sendo que na oncologia tem protocolo e tem diretriz, né? Depende de como é feito. Vamos lá. Temos esses protocolos de uso que nós começamos a adotar a partir de 2013, como eu falei, o palivizumab, talidomida, aquele cardioversor, o trastuzumab, o protocolo de câncer de mama está em consulta pública e quando a portaria for publicada, esta será revogada. Tá? E só para terem uma ideia desse trabalho somente com as doenças benignas. A doença benigna que a gente fala é um termo meio equivocado, né? Que doença pode ser benigna, né? Quer dizer que ela não é câncer, né? E são aquelas doenças do escopo do DAF, do Departamento de Assistência Farmacêutica, do componente especializado da assistência farmacêutica. Por quê? Porque a lei diz que remédio no SUS, para ser dado, tem que ser mediante protocolo. Então, nós estamos fazendo todo o esforço para cobrir todos os protocolos necessários para assistência farmacêutica. Então, este gráfico aí demonstra bem que, olha, por cada ano, novo revisado. É um processo contínuo. Então, resumindo, nós transformamos isso em livro. O volume 1 foi de 2010, com 33 protocolos. Vocês veem que no começo tem mais, né? À medida que o tempo vai passando, vai ficando menos. O volume 2, 25, estamos com a previsão de publicar agora, até dezembro, o volume 3, com 31 temas, mas também incluindo protocolo de uso, se não houver problema de necessidade de avaliação de tecnologia. O volume da oncologia tem a previsão dos 23, ou seja, só com os livros, um total de 112 protocolos. Então, é um trabalho do qual a gente se orgulha muito, apesar de muito cansativo, por vezes conflituoso, né? Mas eu acho que em situação como essa, em que a gente explica como o processo é feito, qual é o objetivo, que pode melhorar bastante essa relação e transformar numa relação de contribuição. Então, eu deixo aqui todos os protocolos do volume 1, pode passar? Todos os protocolos do volume 2, e alguns já estão em fase de atualização. Quer dizer, livro, para mim, eu não sou muito a favor de livro, não. Tá? Porque o livro fica aquela coisa estática. E aqui, o volume 3, com os possíveis, que eu falei que eram 31, 6 protocolos de uso, mas alguns, talvez, desses protocolos não saiam, porque está havendo a questão mesmo da evidência fraca, de proposição, e a gente tem que discutir melhor. E eu chamo Camões para nos ajudar, né? Porque as coisas árduas e lustrosas são as que se alcançam com muito trabalho e fadiga. Então, assim, e se vocês juntam, vão trabalhar também conosco no Instituto de Cooperação, no intuito de cooperação. Eu sempre chamo a atenção disso, porque parece que, às vezes, é briga, né? Mas parece ser briga porque a questão está sendo a falta do entendimento. É a visão de um com a visão do outro, a interpretação de um com a interpretação do outro, e só realmente o diálogo pode aproximar, né? Próximo, eu deixo aqui o meu e-mail à inteira disposição, mas reforço aquilo que a Priscila falou. É muito melhor que a coisa seja mais bem organizada via sua associação. Eu agradeço a atenção, espero ter contribuído e peço desculpas se falei demais.